Olá, meus amigos, graças a Deus, que Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Pastor Jefferson chegando mais uma vez aqui no seu programa, o programa A Hora da Graça. Venho falar de fé, falar de vida, trazer a boa palavra do coração de Deus para a sua vida. Como o pessoal fala aí fora, sextou. Chegamos a sexta-feira abençoada, dia esse preparado pelo Senhor para que estivéssemos aqui na presença de Deus, ouvindo a boa palavra do Senhor. Você, mãe que está chegando da escola, foi levar seu filho na escola, vocês que estão na mesa do café, estão saindo para o trabalho, antes de sair de casa, sempre acompanha aqui a programação, sempre junto conosco aqui, ligadinho na palavra de Deus, ligadinho no programa da Igreja Internacional da Graça de Deus, aqui direto do estúdio da TV Nova Conexão, a rede internacional de televisão na cidade de Pato Branco. Nós estamos com muita alegria, crendo, sempre confiado que Deus está nos usando para abençoar você e aqueles que você também divulga, que você compartilha. Estamos ao vivo no canal 15.1 e também no canal 9. Nestes dois canais você pode nos acompanhar através dessa programação e também você tem direito também de acessar as redes sociais. Nós transmitimos, né, nessas plataformas, o IGD Pato Branco, o Facebook e também no YouTube PR Jefferson Mendes. Nessas duas plataformas você também tem simultaneamente, além de você acompanhar pela TV, você pode acompanhar também nas redes sociais. Bonito seria mesmo se você pudesse entrar nas redes sociais e compartilhar. Aí como diz os jovens, seria top. Aí você entraria ali, compartilharia, deixaria seu comentário, fazendo assim então que a palavra de Deus seja divulgada e as pessoas conheçam o poder do nome de Jesus. Quantas pessoas estão sofrendo, precisando de uma palavra? Uma palavra é o suficiente, como disse o centurião, uma palavra é o suficiente para mudar toda uma situação, para mudar toda uma direção de tempos ruins, dificuldades, doenças, de enfermidades. Uma palavra resolve o problema. Então, transmita, faça que as pessoas tenham acesso a essa programação. E deixe também nos comentários se você precisa de uma oração especial. Nós vamos orar por você, nós vamos interceder. Hoje é dia de cura, é dia de libertação, não que outros não sejam, mas hoje é o dia que nós lutamos por libertação e cura das pessoas que estão precisando. Nós hoje, em 3 momentos especiais, 9, 14 e 19h30, esses 3 momentos o pastor se posiciona diante de Deus, traz uma palavra, ora, ensina, prega, e aí oramos, então mandamos todo o mal embora. E eu quero poder orar por você. Em uma dessas 3 reuniões, nós estamos localizados na Rua Silveira Martins, número 44. Eu convido você a dar esse esforço, dedicar-se a Deus, a estar conosco hoje aqui em uma destas reuniões que com toda certeza algo da palavra de Deus vai sustentar, vai alimentar você, vai fortalecer a sua fé em nome de Jesus Cristo, tá bom? Se prepare. Rua Silveira Martins, número 44, no centro de Pato Branco, 9, 14 e 19h30. Aos meus amigos de Palmas, estamos aqui mais uma vez com fé, com coragem, sabendo que Deus tem nos dado a graça e a oportunidade de pregar nessa cidade. Aos amigos de Palmas, nós estamos nos preparando e você já sabe, né, os amigos que estão na cidade de Pato Branco, nas cidades vizinhas, eu quero que você também avise amigos que você tenha na cidade, parentes, na cidade de Palmas, que a partir do dia 13, num domingo de Santa Ceia, começamos este trabalho na Igreja da Graça de Deus de Palmas. Nós vamos começar este trabalho, né, no anexo do Hotel Palmas, no dia 13 de agosto, às 15 horas. Lembrando que, a princípio, nós vamos ter esse culto especial ainda sempre na Santa Ceia, tá? Até que nós já temos formado um grupo e neste grupo nós já temos condições de abrir um local, né? Alugar ali um prédio ali para a igreja ter um pastor ali interino, como já foi um outro tempo. Infelizmente, na pandemia, né, passou ali, como o pastor Fernando diz, passou rápido o dragão ali e fez com que a igreja tivesse que fechar
fechar. Agora nós estamos voltando com tudo, temos pessoas, já estamos falando com várias pessoas da cidade e vai ser bênção. O endereço que eu quero que você também me ajude a divulgar do Hotel Palmas, né, onde vai ser o local onde nós vamos começar esses trabalhos, Rua Pedro de Souza Vieira, número 287, bem ali no centro da cidade de Palmas. Você que está me acompanhando agora, anote, tire uma foto da tela se for preciso e avise as pessoas que você tem como amigos, parentes, pessoas que estão na cidade de Palmas para receberem a palavra de Deus. No dia 13, nós vamos, a princípio, toda a Santa Ceia, né, deste ano, nós vamos estar ministrando neste local, ali no Hotel Palmas. Eu sei que vai ser bênção, todos que vierem participar com certeza serão impactados com o poder de Deus. Então, dia 13 de agosto, primeira reunião, voltando, né, ao trabalho que um outro tempo já existiu, mas agora vai voltar com tudo, vai ser uma bênção em nome de Jesus Cristo, tá bom? Se preparem, Rua Pedro de Souza Vieira, número 287, ali no centro de Palmas, ali no anexo de eventos do Hotel Palmas. E também os amigos de Coronel Vivida. Deixa eu falar com você o seguinte, você que nos acompanha de Coronel Vivida, eu quero que você faça o seguinte, primeiramente, eu quero que você envie uma mensagem para o pastor. Pastor, eu sou aqui de Coronel Vivida. Eu tenho bastante pessoas que me acompanham de Coronel Vivida. Em Coronel Vivida, você pode, eu quero deixar o endereço, mas antes, marca agora o meu WhatsApp, que é o 41996822381. Salve, marque agora aqui o WhatsApp e depois você vai enviar uma mensagem. Pastor, como que vai funcionar a Igreja da Graça aqui em Coronel? Que horários de cultos nós vamos ter? Onde vai ser? Então tá bom, agora você marcou o WhatsApp, agora eu coloque para nós o endereço, tá aqui, Igreja da Graça, Coronel Vivida, Paraná. A nossa igreja vai começar os nossos cultos, assim bem como em Palmas, na rua Brigadeiro Rocha Loures, número 156. Este endereço especial, onde nós vamos realizar nossos cultos, vai ser do dia 20, o terceiro domingo deste mês de agosto, às 15 horas. Dia 20, às 15 horas. Também é um domingo, às 3 horas da tarde. Convite especial que eu deixo já marcado para você, meus amigos de Coronel Vivida. Não marque qualquer outro, outro compromisso a não ser este. Deixe marcado na sua agenda para que nesse dia nós estejamos unidos. Vai ser uma bênção, vai ser dia de Deus fazer grandes milagres e maravilhas. Eu vou com uma equipe, vou com obreiros, vou com ministros de louvor, vai ser uma festa mesmo. Coronel Vivida vai viver uma festa, assim bem como Palmas, nós vamos com a equipe toda, não vai só o pastor não, nós vamos numa equipe de missão, equipe realmente disposta a evangelizar, a ir às casas das pessoas, bater palmo na porta. Você talvez está me assistindo aí, pastor, eu não vou nesse negócio não, eu gosto de ouvir a mensagem que o senhor prega aí, mas eu não vou não. Talvez você vai ser visitado. Vou com a minha equipe de obreiros aqui da cidade de Pato Branco e nós vamos aí, vamos bater palmo na frente da tua casa, vamos te convidar, vamos te chamar especialmente. Então não adianta fugir não. Marca aí o endereço, já fique preparado para você participar com a gente dia 20 às 15 horas na Igreja da Graça de Coronel Vivida, local esse que está aqui o endereço para você, Rua Brigadeiro Rocha Loures, número 156. Venha para a Graça, você também, vem para a Graça, vem participar com a gente. Você é morador de alguma das cidades vizinhas e também deseja ter uma Igreja da Graça, você de Marmeleiro, você, por exemplo, de Beltrão, diretor, coloca o endereço da Igreja de Beltrão. Há muitas pessoas também que entram em contato com a gente, os amigos lá da cidade de Francisco Beltrão. Nós temos a nossa igreja, o pastor Carlos Mendes está pregando a palavra na rua Porto Alegre, número 1180, no centro aí de Francisco Beltrão. Então, Francisco Beltrão tem a igreja, temos aqui em Pato Branco, em nome de Jesus será formada e vai ser estabelecida a Coronel Vivida, Palmas também, você, por exemplo, que é de Mariópolis, você de Vitorino, você de Chopinzinho, vocês das cidades vizinhas, vocês também desejam ter a Igreja da Graça da sua cidade? Entre em contato conosco. Essas cidades estamos começando, fomos até essas cidades e ali Deus já levantou pessoas para nos ajudar, para também estar junto conosco. Então, de onde você estiver falando,
qual a cidade for você estiver morando, fale conosco. Não tem Igreja da Graça? Chame-nos e nós vamos trabalhar para nós abrirmos o trabalho aí. WhatsApp 41996822381. Bom, falei bastante, vamos agora acompanhar, como sempre fazemos aqui, nós temos a palavra especial do PQTF, que é o Palavra que Traz Fé. Nós chamamos assim de uma maneira simples, para que você possa ouvir sempre uma palavra que fortaleça a sua fé, que incentive a sua fé, que te faça crescer na fé e que essa palavra possa lhe fortalecer. Estamos estudando nessa semana toda o livro de Jonas. Vamos mais um capítulo, vamos a mais um estudo hoje no Palavra que Traz Fé. Olá, meus amigos, graças a Deus, que Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus. Eu me chamo Jefferson, sou pastor da Igreja da Graça e venho através do seu Palavra que Traz Fé falar aqui uma palavra de Deus para você em Jonas capítulo 3, a partir do versículo 10, que diz assim: E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria e não o fez. Bom, gente, o Jonas, ele, apesar de ter relutado, apesar de ter desobedecido, de ter fugido de Deus, quando ele prega na cidade de Nínive, toda a cidade se converte. O rei ninivita, ele proclama um edito para todos os ninivitas, dizendo: ninguém de nós vai se alimentar nesses dias, nem os animais. Todos nós vamos nos vestir de panos de saco, demonstrando o nosso pobre, demonstrando que estamos arrependidos, porque Deus vai enviar uma destruição contra nós e nós não queremos ser destruídos, nós queremos que Deus nos perdoe. E aí então, essas orações, todos os ninivitas, os animais, todas as pessoas se estiveram jejuando, buscando a Deus, para que Deus mudasse aquela sentença. Eu acredito que Deus mude a sentença das pessoas partindo do princípio que há arrependimento. Existem coisas que você não precisa passar, você sabia disso? Tem coisas que você não precisa passar. Mas pastor, toda plantação tem colheita. Sim. Só que se você clamar a Deus, o que era para ser terrível pode ser somente uma pequena tempestade. Foram dias de fome que eles passaram jejuando, clamando a Deus, mostrando a Deus que realmente estavam arrependidos, clamando ao Senhor. E Deus então, por sua vez, ouvindo as orações e vendo as obras de arrependimento, porque Deus nos ensina que nós temos que produzir frutos dignos de arrependimento. Há pessoas, por exemplo, que falam com a boca: perdão, desculpa, errei. Eu não devia ter feito, mas daqui a pouco voltam a fazer de novo. Agora, há pessoas que elas realmente se arrependem e as obras delas, ou seja, as coisas que elas praticam, mostram que realmente ela mudou. Então veja que Deus, ele é misericordioso. Mesmo tendo enviado uma palavra: olha, em 40 dias Nínive vai ser destruída. Só que quando eles clamaram a Deus, Deus ouviu o coração deles, Deus ouviu a oração deles e houve conversão em Nínive. E o que mais bonito eu acho nesse versículo é entender que Deus, por mais que ele tinha enviado um juízo contra essa cidade, quando eles se arrependeram e se converteram, Deus então fez que o mal passasse da vida deles. O mal que tenta matar sua fé, tirar você da presença de Deus, é a ausência de Deus. Você quer Deus perto de você? Você quer Deus abençoando os seus caminhos? Aprenda a arrepender-se e ter uma vida pautada na palavra. Guarde sua fé, aprenda que o arrependimento, a conversão fará que você possa voltar a viver e ter esperança futura e salvação eterna em Cristo Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, meu amigo e minha amiga. Fique na graça de Deus. Um forte abraço. Tchau. É isso aí, meus irmãos. Há coisas que nós não precisaríamos enfrentar se estivéssemos retendo a palavra em obediência. Então aprenda a obedecer, aprenda a ficar na direção de Deus, porque a mesma palavra que Deus te deu no início, Ele vai voltar a falar com você de novo até que você cumpra ela. Então obedeça, esteja na direção de Deus e tudo vai dar certo, tá bom? Aproveitando a direção de Deus, que a Bíblia fala que nós temos que devolver os dízimos e as ofertas na casa de Deus. É uma palavra, uma direção muito importante.
para que a obra de Deus tenha, que ela possa prosseguir, para se manter a obra de Deus, nós contamos com a fidelidade e o amor de pessoas assim como você. Na tela para você agora está as contas da igreja, a chave Pix. Você tem acesso agora aqui ao Banco Bradesco, Santander, Caixa Econômica, Itaú e Banco do Brasil. Essas são agências e contas correntes destes bancos. Se você tem agência se você tem conta nesses bancos, fica mais fácil para você. Você pode até deixar salvo ali no histórico, fazendo também ali as suas transferências, ou até mesmo anotar quando você vai receber, você que recebe direto dentro do caixa eletrônico, dentro do banco, por exemplo, ou no caixa eletrônico, você marca ali num papel e leva. Quando você for fazer o seu saque ou um pagamento, você aproveita e já faça a oferta da obra de Deus. E nessa modalidade também de Pix, doacoins@iigd.com.br. Esta é a modalidade simplificada, muito mais fácil, não há custo nenhum para você fazer a transferência. Você tendo uma conta, utilizando de Pix, você vai colocar o Pix da igreja, que é o e-mail da igreja, doacoins@iigd.com.br. Lembre-se que este e-mail ele não tem o tio assim, em cima do O e também não tem o cedilha no C. Então é doacoins@iigd.com.br. E também tem o QR Code. Quem já utiliza do Pix, você vai entrar na área Pix, vai em QR Code, automaticamente a câmera do seu celular lá vai abrir, você aponta em direção da televisão e ali então diretamente a conta da igreja vai ser aberta e você faz ali a contribuição segundo propôs o seu coração, segundo aquilo que Deus te chamou. Temos pessoas que ofertam com R$10, com R$50, R$100, temos pessoas que ofertam com 200, com R$1.000, são pessoas que sempre estão se dedicando para que esta obra esteja de pé. E eu estou fazendo uma convocação, todos que sempre acompanham essa programação, você que sempre esteve aqui e até hoje você, pastor, olha, eu não tive condições, eu quero olhar para você, pode voltar para mim, quero dizer para você que se você agora já puder separar uma oferta, porque nesses dias nós estamos abrindo igrejas, estamos trabalhando e há um crescimento. E para isso nós precisamos que você que sempre nos acompanha colabore. Então, o que eu peço a você? Envie sua oferta, envie esse recurso para manter este trabalho. Para você, passa o WhatsApp para você enviar o comprovante. O comprovante, você pode tirar uma foto do comprovante ou enviar o PDF ou o JPEG ali. Quando você faz a transferência, automaticamente ele gera um comprovante ali. Aí você envia para nós no WhatsApp 41 99682 2381 419 9682 2381. Esse é o WhatsApp do pastor. Você envia então o comprovante e ali então o pastor vai poder pegar o comprovante, anexar os demais que já fizeram a sua doação, já abençoaram esta obra e aí então poderemos juntos manter este trabalho. O pedido que eu faço a você, não se esqueça de enviar o comprovante. Lembrando que o comprovante é muito importante para que nós possamos anexar juntamente ali com as ofertas. Se você não envia, é como se não tivesse entrado aqui por esse trabalho que fazemos aqui pela TV, na nossa igreja aqui em Pato Branco. Outra coisa também que eu peço a você é que você envie o seu endereço. Quando você enviar seu endereço, o pastor vai enviar para você também, vou até a sua casa. Se você estiver no sudoeste do Paraná, eu mesmo vou na sua casa levar para você o livro do Billy Graham, este livro novo que a Graça Editorial lançou, Ouça Meu Coração. Este pastor é um pastor muito renomado, muito conhecido em todo o mundo, já partiu, está na glória com o Pai, mas seu conteúdo, seus ensinamentos, descrito em livros e pregações, vídeos espalhados aí no mundo todo, pregações com centenas de pessoas, milhares e milhares de pessoas, estádios lotados para ouvir as pregações deste grande homem de Deus. E agora nós temos acesso a esse conteúdo que a Graça Editorial lançou, o missionário falou deste livro, o pastor Fernando tem anunciado também. Você que enviar essa oferta de R$100 ou mais, o pastor vai levar para você este presente de muito obrigado pelo seu amor e pela sua doação, tá bom? Não esqueça, o WhatsApp 41 99682 2381. Não se esqueça que hoje também nós temos 3 cultos, 9 da manhã, 14 e 19h30. São 3 reuniões, das quais eu acredito ser muito, muito importante
Você que está passando por alguma enfermidade, você que está indo aos médicos já faz tanto tempo indo aos médicos e não encontra solução para a enfermidade, não encontra solução para as situações que você está passando. Médicos fazem exames, você chega em casa, você sente arrepio, você sente tremores, você sente um medo, você tem aquela coisa, como diz um dito, né? Que você escuta vozes, tem umas coisas estranhas acontecendo. Eu quero dizer para você que isso pode ser espiritual. E não adianta querer tratar coisas espirituais com coisas naturais. Então, venha buscar a Deus, nós vamos te ensinar para você, vamos pregar a Cristo, vamos ensinar Jesus para você e você vai conhecer da palavra, nós vamos orar por você e se houver essa necessidade, nós vamos orar por libertação sobre você e você será liberto. Agora, pastor, eu sou uma pessoa já com um diagnóstico, eu tenho uma enfermidade, eu tenho enfrentado dias terríveis por causa dessa enfermidade. Então se prepare para nós orarmos, porque a Bíblia fala que tudo é possível ao que crê. Mas pastor, mas o meu problema é mais sério, porque o médico disse que não tem cura. Não há cura para ele, mas para Deus existe. Não existe nada neste mundo mais forte do que o poder do nome de Jesus. No nome de Jesus, qualquer doença ela é curada. Mas pastor, é uma doença muito séria, é uma doença impossível. Pastor, não existe nem medicamento para a minha doença. Eu quero até, inclusive, algumas pessoas têm me chamado, me procurado, né, através do WhatsApp pedindo oração. Pessoas que fizeram cirurgias na perna, estão com problemas. Pessoas que tinham buracos, né? Pastor, fez uma ferida, fez um buraco no meu pé, o médico queria amputar. E graças a Deus não foi preciso, porque a ferida secou. Quer dizer, Deus está operando. Então esteja atento conosco. Logo após a pregação da fé hoje, depois da palavra, vai ter a oração da fé. Eu vou orar pelos enfermos e pelos doentes e por aqueles que estão se sentindo demoniados, demônios ali perturbando a sua vida. Hoje eu vou orar nas 3 reuniões e aqui também no programa assim que o pastor terminar a mensagem. Porém agora você vai acompanhar aquele momento especial, o momento da novela da vida real. Sempre trazendo para você uma mensagem, aquilo que Deus fez na vida dessas pessoas, para você conhecer, ver com os seus olhos e contemplar o que Deus está fazendo e quer fazer também na sua vida. Terminando a novela da vida real, o pastor vem examinando as Escrituras e nós vamos batalhando, sempre seguindo em frente, crendo que Deus está abençoando. Fique ligadinho, eu já volto em nome de Jesus. Eu era uma pessoa má, cruel, vingativa, perversa até. E não aceitava conselho de ninguém. Eu era o que eu era e um abraço. A Ede era uma pessoa, era bem difícil. Eu via assim que ela olhava mais, julgava as pessoas, né? Eu tinha uma implicância com criança. Não tinha muita paciência com criança. Via muito defeito nas pessoas. Não conseguia dormir com aquele ódio me corroendo, maquinando como é que eu ia matar ela. Passei 30 anos com essa situação de ódio, de mágoa, de rancor. Até os 58 anos, Ede fica completamente possuída pelos espíritos imundos, que causam ódio e desejo de assassinato. Perto de completar 60 anos, ela conhece o amor de Jesus. Eu sabia que tinha alguma coisa errada. De início eu pensava que era com as pessoas do meu círculo ali, sabe? Aí quando eu vi que não era com as pessoas, que era comigo mesma, eu comecei a me analisar. Muitas vezes ela ficava triste, né? Porque era uma situação que ela queria mudar, mas não dependia dela. Na medida que eu fui para a igreja, né, eu fui me modificando. A autoanálise, o despertar e a busca intensa pela transformação de vida ocorrem no ano de 2020, na Igreja da Graça e pelos programas do missionário na RIT TV. Assisti mais culto e comecei a ler a Bíblia mais e mais e mais. Comecei a orar, né? Comecei a jejumar, né? Assim, bem, com fé mesmo. Foi aonde foi limpando meu coração. Sinto que o Espírito Santo derrama
um bálsamo de cura dentro do meu coração. E eu agradeço a Deus por isso. Deus transformou o coração dela. Eu me sinto outra pessoa. Tenho vontade de correr aqui dentro de casa com os braços abertos, que eu tenho a impressão que eu vou voar. De tão leve, tão bem que eu estou me sentindo. Hoje eu durmo que nem um bebê. Bem, a noite inteira. Às vezes nem o despertador não me acorda. Ela é muito querida e amada por todos aqui, por todos os vizinhos. Me dou bem com os meus vizinhos, com os meus irmãos, com as minhas irmãs. Sempre tá fazendo uma coisinha diferente, faz um sagu, faz uma canjica, ela já... Ó, Lu, tô fazendo tal coisa, você quer? Cuida do meu filho quando eu preciso sair. As crianças gostam muito dela. A Ed é uma pessoa muito especial que empresta a casa pra eu e a mãe aqui, olhar ela, comer... Me cuida às vezes quando não tem ninguém pra ficar comigo, né? A Ed é uma pessoa muito especial, só quero o bem dela. O Greg, que é o vizinho aqui, o meu filho Lucas, eles gostam muito dela. Às vezes vem no portão beijar, ai, quero dar um beijinho na Ed. Eu vejo que a Ed é uma pessoa de Deus muito abençoada. Sou louca por criança, agora graças a Deus. Deus transformou o coração dela. Aquele ódio, aquele rancor que ela tinha. Fiz agora em dezembro 79. Sou patrocinadora, né? Já faz mais de ano, para levar o evangelho, porque assim como eu assisto, eu tomo a ceia aqui pela televisão, para que outras pessoas possam fazer o mesmo, né? Se tiver condição de ir na igreja, que vá, se não tiver, a televisão tá ali. Então eu patrocino com amor mesmo, eu fico feliz, isso me alegra minha alma. Então Jesus tem o poder de transformar, e Deus transformou ele. Eu sou aquele vaso que Deus quebrou, espedaçado e me moldou novamente. Que lindo, hein, pessoal? As práticas que eram executadas na lei mosaica são tentadas ser colocadas, implicadas dentro da Igreja de Cristo. Na prática do cristianismo não se exige de nós nenhum tipo de rito, nenhum tipo de obras de carne para que Deus possa então nos abençoar. Digo isso para vocês pensando em Atos capítulo 15, estamos estudando o livro de Atos dos Apóstolos, estamos vendo o crescimento da igreja, estamos vendo perseguições como sempre existiram e sempre vão existir perseguições, mas as perseguições nunca conseguiram e nunca vão conseguir parar a obra do Senhor através do seu povo, através da sua igreja. Como a palavra diz, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. E quando digo isso para vocês, porque olhando para o cenário atual e também dos tempos, assim como da igreja primitiva, sempre tiveram pessoas tentando agregar um tipo de trabalho, um tipo de ação, um tipo de ensinamento contra aquilo que Jesus ensina. Então nós temos que sempre estar muito claros, muito convictos em nosso coração sobre o que nós temos que viver, como temos que viver com Jesus, que tipo de atitudes nós temos que ter. Há pessoas, por exemplo, eu não vou aqui dar ênfase a nenhum tipo de malícia, né, maldade a ninguém que creia em outras coisas, mas nós não temos que dar atenção para número, nós não temos que dar atenção para estrela, nós não temos que dar atenção, por exemplo, às pedrinhas, nós não temos que dar atenção para essas coisas, não. Nós não temos que dar atenção àquilo que Jesus não ensinou. Há muitas pessoas que procuram desses meios, que gostam, né, de descobrir o amanhã, por exemplo. Tem pessoas que procuram, né, pessoas que se dizem entendidas do futuro, que dizem, por exemplo, eu posso ler tua mão, eu posso ver tua vida, eu posso descobrir o que vai acontecer com você amanhã. Olha, eu vejo aqui nas cartas, eu vejo que amanhã você vai passar por isso e por aquilo, você está sofrendo com aquilo. Então veja que isso é algo que chama a atenção de algumas pessoas porque elas querem, facilidades. Elas querem descobrir rapidamente o que vai acontecer e como vai e assim por diante.
E aprendendo nós, em Cristo Jesus, que todas as coisas são diluídas na palavra. Na palavra nós encontramos saída para tudo. Profecias, ensinamentos, como eu tenho que viver hoje, como eu devo me portar para o amanhã, nem esperar que ele chegue amanhã, porque o amanhã pertence a Deus. Enfim, dentro da igreja está acontecendo algumas situações. Lembrando que Paulo e Barnabé estão voltando das viagens missionárias, estão voltando dessa primeira viagem, chegando então à cidade, eles contam para todos aquelas perseguições que passaram, perseguições essas que, apesar de serem tão difíceis, Paulo já tinha sido açoitado, apedrejado, a ponto de que a Bíblia fala que ele foi arrastado como um morto. E Paulo volta faceiro, feliz, sorrindo, porque mesmo passando por toda essa perseguição, os gentios estavam conhecendo Jesus. Gregos estavam conhecendo Jesus, judeus, prosélitos, convertendo-se ao cristianismo, deixando práticas da lei mosaica e praticando então a palavra de Cristo, os ensinamentos de Jesus, o Filho de Deus. Bom, pensando nisso, acontece uma situação. Vamos ler que fica mais fácil de entender. O capítulo 15, eu vou tentar do versículo 1 até o versículo 39. Bastante coisa. Nós vamos separar em 3 partes. Nós vamos até o versículo 11 numa parte, até o versículo 35 na outra parte, e aí até o versículo 39 em outra parte. 3 pontos nós vamos aprender hoje. Bom, então alguns que tinham descido à Judéia ensinavam assim os irmãos: se vos não circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podereis ser salvos. Tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo e Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciãos sobre aquela questão. E eles, acompanhados pela igreja, passaram pela Fenícia e por Samaria, contando a conversão dos gentios, e davam grande alegria a todos os irmãos. Bom, para a gente poder entender o que está acontecendo, Paulo e Barnabé voltam para a Judéia, eles chegam novamente aos irmãos, e quando eles entram na sinagoga, quando eles chegam até os irmãos, contando tudo o que havia acontecido com eles, diz a palavra de Deus que eles começam a ensinar esses fariseus, estes homens que já haviam se convertido a Cristo, porém, eles ainda estavam trazendo coisas de Moisés. Vamos pensar o seguinte, eles queriam dizer, a circuncisão, eu vou falar abertamente, a circuncisão foi instituída desde Abraão. Abraão escutou de Deus, olha, você vai circuncidar-se, né, que era, como nós entendemos, né, tinha que se cortar ali a pele dos prepúcios, do órgão genital masculino, e essa era a circuncisão. Então, entenda que a circuncisão era o que fazia que os filhos de Deus fossem reconhecidos como filhos de Deus. Só que na nova aliança, em Cristo Jesus, nós reconhecemos Jesus por uma confissão, nós confessamos Jesus Cristo, nós nos arrependemos e somos batizados, então somos salvos. Só que eles estavam pregando o quê? O que esses irmãos que estavam na Judéia ensinavam? Eles estavam ensinando sobre Jesus, mas também falando, para não ter risco de perder a salvação, é melhor circuncidar. Então, quer dizer, eles estavam misturando a palavra. Eles estavam misturando o ensinamento que Jesus não deu. Jesus não disse que deveria ser feito isso. Jesus não mandou que fizesse isso. Jesus não deu ensinamento para ninguém. Não houve uma pessoa que Jesus falasse, olha, se você não se circuncidar, você não vai ser salvo. Então nós entendemos que esse ensinamento é contra a palavra. Porque o apóstolo Paulo, quando escuta isto, ele fica, peraí, mas o Senhor Jesus não me mandou fazer isso. Ele não me mandou ensinar as pessoas que se circuncidassem, mas que se arrependessem e crescem naquele que nasceu, viveu, morreu e ressuscitou, o Filho de Deus. Era este o propósito, não é para passar a circuncisão. Então, quer dizer, eles estavam misturando as coisas. Às vezes tem pessoas assim, irmãos, que elas misturam as coisas. Eu não vou, pelo amor de Deus, eu não quero dar ênfase para ninguém apedrejar, para ninguém condenar. Mas existem, por exemplo, algumas práticas que hoje a igreja muitas vezes tem usado. Não estou dizendo aqui denominação nenhuma, nem apontando ninguém. Mas as igrejas apontam coisas, por exemplo, que são totalmente descabíveis. Eu não consigo, de verdade, eu não consigo ver Jesus rodando igual o peão da casa própria. Eu não consigo.
Não consigo ver Jesus assim, muito menos os apóstolos. Não consigo vê-los assim. Agora, não estou dizendo que Deus não possa usar as pessoas, não estou aqui para apontar de maneira nenhuma apontar erro da igreja, mas o que está escrito aqui o Paulo disse, vocês estão trazendo uma coisa que não é verdade, vocês estão ensinando Jesus Cristo, mas também, caso Jesus Cristo não dê certo, nós ficamos com a lei também. Não, uma vez que você se entregou a Cristo, acabou, a tua vida é de Jesus, você vive para Jesus, em Jesus. É nele que somos salvos, nele que encontramos graça, nele que encontramos salvação. Então, embora nós saibamos que a salvação vem por meio da fé no coração e não por uma obra, o Paulo bate de frente com esses irmãos que estão ensinando, acrescentando alguma coisa. É o que nós vemos hoje. Você vê, por exemplo, não, pastor, nós temos a festa junina gospel, nós temos a ala do carnaval dos crentes. Nós vemos a aula, não, pastor, é que nós estamos passando aqui o ano inteiro nos preparando para que quando chegar o carnaval do ano que vem, nós vamos sair na pista falando de Jesus no carnaval. Espera aí, eu acho que tem um negócio meio errado aí. Então nós entendemos que muitas pessoas estão acrescentando o que Jesus não acrescentou. E aí, teoricamente, vai ter pessoas que vão seguir, vão achar e vão preferir essa ideia, porque uma obra, uma coisa física feita, se eu fizer tal coisa, eu sou salvo. Eu não preciso de tomar uma postura ou fazer alguma coisa, um ritual para ser salvo, eu só preciso crer no coração. É isso que Jesus ensinou, se arrepender dos seus pecados, ser batizado. Uma marca, o que marca que nós somos de Jesus é o nosso batismo. Aquele dia ali é o dia que você disse, Jesus é o Senhor da minha vida. Então, olha o que diz mais. Aí o Paulo, então, pega o Barnabé e vão até os apóstolos, vão até Jerusalém, onde está a igreja sede, onde está Pedro, onde estão os apóstolos que caminharam com Jesus. E eles vão até lá para discutir esse assunto, porque eles não podem continuar ensinando uma coisa que está errada, uma coisa que não está na palavra. Jesus não ensinou isso. Versículo de número 4. Quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos e os anciãos. Eles anunciaram quão grandes coisas Deus tinha feito com eles. Eles chegam, começam a conversar, falam de todas as coisas nas viagens, nessa viagem missionária, quanta coisa boa, quantas pessoas se converteram. Aí diz, alguns porém da seita dos fariseus que tinham crido, se levantaram dizendo que era mister circuncidá-los e mandar-lhes que guardasse a lei de Moisés. Então, quer dizer, haviam pessoas recém-convertidas que estavam seguindo a Cristo, que estavam unidas, ao aprisco da igreja de Jesus, que ainda tinham no seu coração que certo era continuar circuncidando os homens, fazendo deles então que fossem filhos de Deus através da circuncisão. Eles dizem, nós achamos que apesar de aceitar Jesus, confissão dos lábios e arrependimento, nós também podemos circuncidar. É algo a mais, né, pastor? A bênção sempre eu posso acrescentar, e Deus está em todo lugar. Talvez você escute dessa maneira. Aí o que acontece? Aí diz assim, congregaram-se, pois, os apóstolos, conversaram, sentaram numa reunião, debateram, e os anciãos para considerar sobre esse assunto. E havendo grande contenda, ou seja, eles não se acertaram nisso, levantou-se Pedro, o líder da igreja, dizendo, varões e irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre vós, para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do evangelho e crescem. Só para não ficar aqui disperso, aqui, o que o Pedro está dizendo quem está acompanhando essas mensagens vai se lembrar quando Deus chama o Cornélio e fala, olha, Cornélio, você precisa chamar o Pedro vai vir aqui ensinar para vocês tudo que vocês precisam saber. Pedro está orando no terraço, Deus fala com ele através de uma visão, para que ele não fizesse acepção de pessoas. E aí então, primeira vez que Pedro não prega para um judeu, ele vai à casa de um gentil. Lembrando que Cornélio fazia parte da corte italiana, ele vai e prega ao Cornélio, e toda a casa de Cornélio, amigos mais próximos, todos são cheios do Espírito Santo e ele mesmo os batiza. E ele também passa por um conselho, por que batizaram então, por que ganharam uma pessoa que não é hebreu,
Por que não você foi pregar, Pedro, para este homem? E aí ele explica, foi Deus que mandou. Deus não faz acepção de pessoas. Ali quebrando aquele paradigma, dizendo então que todos podem ser salvos. Todos que crerem no Senhor podem ser salvos. Independente de raça, cor, etnia, país onde nasceu, se a pessoa crer em Cristo Jesus, ela pode ser salva. Então, pensando nisso, o Pedro fala, gente, não se esqueçam que lá atrás, há muito tempo, eu estive com o Cornélio à casa dele e Deus me mostrou. Eu vi Deus agindo ali, enchendo estes gentios do seu Espírito Santo. Então ele fala, gente, nós não temos que tomar essa atitude. Então o Pedro, para poder exortar e para acabar a confusão, ele fala, olha, Deus não faz acepção de pessoas. Então nós temos que entender que é uma confissão, é algo do coração, não é uma obra, não é uma atitude, não é um rito. Versículo 8 agora. E Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós. Quer dizer, todos têm esse direito. E não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando o seu coração pela fé. Quer dizer, a casa de Cornélio, por exemplo, ou o próprio Cornélio, não precisou ser circuncidado. Ele só precisou ter fé, ele só precisou crer. Então, o que Pedro está dizendo? Gente, não há necessidade de circuncidar mais ninguém. Quer dizer, há práticas que, por exemplo, algumas denominações, né, que de forma tentam tratar da espiritualidade das pessoas, elas tentam abordar, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Isso aqui é uma coisa do teu consciente, que desde criança você passou por isso, por causa disso você vai viver a vida inteira passando por isso aqui, você tem que sempre fazer isso, você tem que fazer uma regressão, você tem que voltar, né? Aí você vai ver, né, um barbado, deitado, chorando igual uma criancinha, né? A mamãe, o papai me abandonou. Quer dizer, há sim marcas. Mas aqueles que são de Jesus não carregam marcas nenhuma, mas a única marca que nós carregamos é no coração. É Cristo Jesus em nós. Então, olhando nesse cenário, o que Pedro mostra para eles? Olha, gente, eu vou dizer para vocês, o que Deus nos fez entender é que Deus não precisa circuncidar ninguém, não precisa de ter uma prática como essa para que as pessoas encontrem salvação. Então a nossa pregação, para a gente não misturar, a nossa pregação é Jesus, é pregar o que Jesus pregou, ensinar o que Jesus ensinou e ponto. Essa é a primeira parte. Aí eu vou ler até o 11 agora, né? Aí agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós podemos suportar? Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Se nós entendemos, o Pedro está falando, ele era circuncidado, Pedro era judeu. Mas ele está dizendo, assim como nós que somos da circuncisão, hoje cristãos, convertidos ao Evangelho de Cristo, e também estes que não são da circuncisão, recebem a graça de Deus, recebem do Senhor Jesus a salvação por meio da graça de Cristo. Então, todos nós devemos ser salvos. E aqui então a contenda acaba. Eles entenderam, então a pregação é Jesus Cristo, é a salvação em Cristo, é a graça. Aí então, para-se esse ensinamento para na igreja. Versículo 12 agora, segunda parte da mensagem. Então, toda a multidão se calou e escutava a Barnabé e a Paulo, que contavam quão grandes sinais e prodígios Deus havia feito por meio deles entre os gentios. Eu acho que se a gente parasse aqui um pouquinho, isso aqui é mais ou menos a novela da vida real que nós mostramos para você. Porque o Paulo e o Barnabé estão vindo de grandes açoites, de grande sofrimento, de apedrejamento, de xingamento. Quantos não estariam, acho que eu não vou continuar mais, a gente só está sofrendo. Se fosse de Deus, eu não estava sofrendo desse jeito. Quantos não desistem? Pastor, eu trabalho demais, a minha vida é muito corrida. Pastor, eu não tenho tempo. Porque eu não consigo cuidar nem da minha vida. E esses dois irmãos estão, contando com alegria, contando, falando de Jesus, contando quantas pessoas se converteram, ainda que eles foram tão apedrejados, sofreram tanto. Quer dizer, veja que é a terceira ou quarta vez que nós falamos aqui, só hoje,
que eles ficaram felizes de contar o que Deus havia feito por onde eles passaram. Então, nós temos que testemunhar, é como a novela da vida real, é mostrando o que Jesus tem feito, o que Jesus fez, faz e fará para aqueles que crerem também. Versículo 13. E havendo-se eles calado, tomou Tiago a palavra, dizendo: varões e irmãos, ouvi-me. Simão relatou como, primeiramente, Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome, falando novamente de Cornélio e a casa dele. Versículo 15. E com isto concordam as palavras dos profetas, como está escrito. Então, o que o Tiago fala? Além desse acontecimento, desse fato, que é verídico, que Pedro tem com a casa de Cornélio, o anjo de Deus avisa o Cornélio, o Senhor Deus em oração fala através de uma visão com o Pedro. Então, além disso, ele vai usar a palavra para que esses também que tivessem dúvidas, ouvissem da palavra ainda, inclusive da própria lei, lá no versículo 16 agora, depois disto, voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído, levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo, para que o resto dos homens busque ao Senhor e também todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor, que faz todas estas coisas, que são conhecidas desde toda a eternidade. Então, o que o Tiago fala, gente? Desde sempre, os profetas falavam sobre isso. Os profetas, eles nos ensinaram acerca disso. Então nós temos que ficar entendidos que não é só o Pedro que estava falando isso, mas haviam profecias ditas que viria um tempo que os gentios também teriam direito de reconhecer o Senhor Jesus. Versículo 19. Pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus. Ou seja, não incomode as pessoas, só ensine Jesus, não misture as coisas, senão a pessoa fica doida, ela não entende nada do que está acontecendo. Mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da prostituição, do que é sufocado e do sangue. Quer dizer, ele está dizendo assim, olha, nós temos que ensinar. Quer ensinar acerca da lei? Olha, ensine as pessoas sobre a prostituição, que é um pecado, que Deus não se agrada, que as pessoas saiam da prostituição, da mesma maneira que as pessoas adorem a ídolos. Isso sempre foi abolido e até hoje, dentro da igreja que prega Jesus Cristo, muitos ídolos ainda são levantados. Assim bem como carne sufocada do sangue. Quer dizer, o que é carne sufocada? Por exemplo, um animal que é abatido e cozinhado sem que o sangue dele seja tirado. Por exemplo, existem alguns pratos, por exemplo, acho que se não me engano é galinha ao molho pardo, que é feito com, a galinha é morta, é quebrado o pescoço do animal ali, coloca na panela e ela é cozinhada no sangue dela. Então, esse tipo de alimento nós não nos alimentamos, porque está escrito aqui, ó, quer colocar alguma regra da lei, coloque essas 4 aqui. Prostituição, não idolatrar, não comer carne sufocada, não comer sangue. O sangue é vida. Então, essas coisas, isso aqui a gente tem que seguir, porque isso aqui é uma coisa que o próprio Espírito Santo deu direção para o Tiago fazer isso. Então, isso aqui a gente também tem que guardar. Aí ele diz, continuando, porque Moisés, desde os tempos antigos, tem cada cidade quem o pregue, e cada sábado é lido nas sinagogas. Então, pareceu bem aos apóstolos e aos anciãos com toda a igreja eleger varões dentre eles e enviá-los com Paulo e Barnabé a Antioquia, a saber Judas, chamado Barsabás, e Silas, varões distintos entre os irmãos. Então, acaba a discussão, eles não têm mais esse problema na igreja, quer dizer, eles entenderam que a pregação é Jesus Cristo, os ensinamentos, as determinações do que Jesus também havia falado. Então, isso nós temos que seguir e acaba isso. E aí eles se reúnem de novo, olha, nós vamos mandar o Paulo e o Barnabé para mais uma missão missionária. Só que agora nós temos que mandar mais gente com eles. E eles recolhem então ali o Barsabás, né? E também o Judas e também Silas. Eles escolhem essas 2 pessoas para irem junto de Barnabé e de Saulo. E olha o que acontece, versículo 23. E por intermédio deles, escreveram o seguinte, os apóstolos e os anciãos e os irmãos, aos irmãos, dentre os gentios que estão em Antioquia, Síria, Cilícia, Saúde. Porquanto, ouvimos que alguns que saíram dentre nós vos perturbaram com palavras e transtornaram a vossa alma, não lhes tendo nós dado o mandamento,
pareceu-nos bem, reunidos concordemente, eleger alguns varões e enviá-los com os nossos amados Barnabé e Paulo, esses missionários, homens que já expuseram a vida pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais de boca vos anunciarão também o mesmo. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão essas coisas necessárias, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, do sangue, da carne sufocada e da fornicação. Isso aí são coisas que nosso ensinamento da igreja, nós vamos tirar e essas coisas nós vamos continuar ensinando para as pessoas. Destas coisas fareis bem, se vos guardardes, bem vos vá. Tendo eles então despedido, partiram para Antioquia e, ajudando a multidão, entregaram a carta. E quando a leram, alegraram-se pela exortação. Depois Judas e Silas, que também eram profetas, exortaram e confirmaram os irmãos com muitas palavras. E detendo-se ali algum tempo, os irmãos os deixaram voltar em paz para os apóstolos. Mas pareceu bem a Silas ficar ali. E Paulo e Barnabé ficaram em Antioquia, e ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. Bom, a segunda parte nós terminamos com o desfecho de que dentro da igreja se prega a Cristo, se ensina somente, não se há necessidade de circuncisão, assim bem como guardar, como ele mesmo disse, essas 4 coisas importantes: livre da prostituição, do sangue, da carne sufocada. E também aqui ele fala sobre sacrificar a ídolos, idolatrar a ídolos. E aí então, eles estando na Judéia, voltando, trazendo esta carta dos líderes da igreja, diz: ó, gente, é isso aqui que a Bíblia fala. É isso aqui que nós vamos ensinar às pessoas. É isso aqui que Jesus ensinou. E pareceu bem a eles. E eles continuam ali pregando e mais pessoas se agregando a esse chamado. Terceira parte da mensagem, eu vou ter que ler bem rapidinho agora, o versículo 36. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor para ver como estão. O que o Paulo entendeu? Nós temos que continuar. E para continuar, nós temos que voltar por onde nós passamos, para que ninguém se infiltre no meio deles e ensine outra coisa, tente fazer eles desanimá-los. Então, o Paulo entendeu que precisava. Olha a necessidade de você estar sempre na igreja, para você sempre estar aprendendo, para nunca deixar nenhum sentimento contrário entrar no seu coração. E Paulo então vai nessa missão. Aí diz assim: e Barnabé aconselhava que tomassem consigo a João chamado Marcos. Só para você se lembrar, lembra do João Marcos? Que lá atrás, quando estavam nos apedrejamentos, na visão, naqueles dias de missão de Antioquia, o João Marcos, quando viu o calo apertar, ele foi embora para Jerusalém. Só que agora o Barnabé quer levar novamente o João Marcos. Lembrando que o João Marcos era sobrinho de Barnabé. E ele queria levar ele, só que o Paulo fez aqui, mas a Paulo parecia razoável que não tomassem consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela obra. E tal contenda houve entre eles que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre, e Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça de Deus e passou pela Síria e a Cilícia, confirmando as igrejas. Ou seja, nesse dia, o Paulo disse: olha, nós não vamos levar o João Marcos. O Barnabé não gostou. Eu queria ter um pouquinho mais de tempo para falar sobre isso agora, mas eu não tenho. Mas vamos pensar o seguinte: o que o Paulo queria fazer? Olha, o João Marcos, ele precisa crescer mais. O João Marcos, ele precisa apegar-se mais à fé, porque ele nos abandonou lá atrás. Então ele tem que ficar aqui para aprender mais. Ele tinha que ficar mais tempo ali na sede em Jerusalém para aprender mais, para quando ele saísse, ele não titubeasse. Só que ele então entendeu isso, mas Barnabé não gostou. Então ele falou: então tá o seguinte, assim, Paulo, nós andamos até aqui juntos, lembrando que Barnabé nunca deixou Paulo na mão, mas agora ele fala assim: olha, eu vou então com o João Marcos, vou continuar pregando aqui, e você então continue, pode ir sozinho nessa viagem. Aí então o Paulo se une a Silas, que vai virar um parceiraço dele, vai ser um parceiraço de guerra, de lutas mesmo. Paulo e Silas continuam a mesma missão que em outro momento ele fez com Barnabé. Quer dizer, Deus tem um tempo para cada pessoa. O Barnabé se apartou, não de Jesus, se apartou ali do momento com Paulo, mas continuou pregando a Cristo.
Então mesmo a gente consegue entender, as igrejas são confirmadas pela palavra, pela exortação contínua, sempre ensinando a Cristo. É assim que nós temos que permanecer. Bom, 3 coisas de resumo para nós. Primeira parte, aprendemos que eles queriam guardar o rito mosaico. E ali então aprendemos que o Pedro toma a palavra e diz, não gente, nós aprendemos que Deus ele não faz acepção de pessoas. Então Paulo e Barnabé vão até a Judéia com a carta dizendo, olha, nós entendemos, toda a igreja, a cúpula da igreja, os líderes se reuniram e nós entendemos que a circuncisão do coração é o que Deus quer, é o nosso coração, é o nosso arrependimento. É isso que Deus quer, Ele não quer que ninguém faça obras para serem salvos, porque pela graça nós somos salvos. E por fim, nós vemos agora a separação de Paulo e Barnabé, um vai para um lado, outro vai para o outro, ambos pregando a Cristo. Apesar de terem ali alguma divergência em alguns aspectos, eles não deixaram de pregar a Cristo, não estão brigados. Eles só entenderam que era momento de um para um lado e para o outro, porém, ambos pregando a Cristo. Amém? E Deus tem ensinado bastante a gente, eu espero que você nesses ensinamentos consiga reconhecer como é uma igreja verdadeira e como que a igreja de Cristo trabalha. Amém? Deixa eu orar por você agora. Pai, em nome de Jesus, eu venho apresentar a Ti, ó Deus, cada vida que até agora ficou conosco. Pessoas que estão orando comigo todos os dias, há pessoas enfermas, Pai, pessoas doentes, como aquela senhora que me pediu oração pela perna, que já há muito fez uma cirurgia e não teve recuperação. Meu Deus, pessoas com dores de cabeça, pessoas com dores, ó Pai, na barriga, os médicos fazem exames e não descobrem qual é o motivo dessa dor. Meu Deus, pessoas que estão com problemas na coluna, nas pernas, pessoas que estão, meu Pai, os ossos, estão, meu Pai, perdendo a cartilagem nas articulações. Meu Deus, eu estou lhe pedindo agora, passa de vida em vida, nesta pessoa que tem um coágulo na cabeça, que tem uma massa crescendo, meu Deus, essa pessoa que tem um problema epilético, essa pessoa que tem um problema que muitas vezes ela tem ataques, ó Deus, em nome de Jesus, eu estou clamando, que nestas águas a quais eu apresento ao Senhor, que todos que estão com algum tipo de enfermidade, elas sejam curadas a partir de agora, que elas sejam livres de todo mal. Essa é a declaração de fé que declaro e peço ao Senhor que se cumpra, que haja unção do céu nessas águas, para que todos que delas beberem sejam curados, sejam livres de todas as enfermidades e que todos os demônios batam em retirada, em nome de Jesus, nós dizemos amém. Beba comigo desta água. Bendito seja Deus que nos uniu no seu amor. Bendito seja o Senhor que sempre nos abençoa com toda sorte de bênçãos. Conte para nós o que Deus está fazendo na tua vida. WhatsApp 419-9682-2381. Não se esqueça que através do WhatsApp você pode contar para nós o seu testemunho. Você pode contar o que Deus tem feito por você através dessa programação. Lembre-se mais uma vez também, hoje nós temos 3 cultos. Sexta-feira nós temos culto na Igreja da Graça, Rua Silveira Martins 44. Nós estamos localizados neste endereço que passa no seu rodapé. Nossos horários de culto são 9, 14, 19 e 30. Daqui a pouquinho no altar da igreja vou clamar ao Senhor para Deus nos abençoar com uma palavra e na oração da fé os doentes serem curados, os endemoniados serem libertos, serem livres. Oro a Deus para que sua sexta-feira seja uma bênção. Oro a Deus para que seu final de semana seja uma bênção. Espero você no domingo, 9 e 18 horas também, nesses cultos dos filhos de Deus. Não perca esse momento especial na casa do Senhor. Se prepare, pois a graça de Deus tem se manifestado. Oro a Deus para que Deus permita que amanhã eu volte aqui e apresente para você o programa A Hora da Graça, tá bom? Que Deus te abençoe, um forte abraço a todos, tchau!